A série de livros Off Campus será adaptada para a série de TV pelo Prime Video e eu resolvi ler antes de assistir. E aí, galera, eu sou Thaline e sejam bem-vindos para mais um vlog de leitura. O que acontece é que eu não sei quase nada sobre essa história. Eu sei que se trata aí sobre jogadores de hóquei, parece que são personagens que estão ali na idade universitária, enfim. Mas desde que a adaptação foi anunciada, eu fiquei com vontade de assistir. E aí, recentemente, me deu vontade de ler antes de ver a série. Então, eu adquiri a minha edição de O Acordo, que é o primeiro volume de Amores Improváveis, que é como foi traduzido essa série Off Campus aqui para o Brasil. Então, vamos começar essa leitura. Já estou simplesmente amando no primeiro capítulo. Mas o que acontece? A gente tem a Hannah, que já não vai com a cara do Garrett. Eu amo esse tipo de clichê. E, como o nome diz, é o acordo. E a Hannah gosta de um cara que joga futebol americano e o Garrett gosta de... joga hóquei. E aí, eles acabaram de receber as notas de uma prova e ela tirou 10 e quase todo mundo foi muito mal nessa prova, inclusive o Garrett. E aí ele quer que ela ensine ele e tal, mas ela não quer ensinar. Ou seja, eu acho, ou seja nada, né? Minha opinião é que vai ser esse relacionamento de mentirinha. E o que eu adoro. E aí, que eu não sei por que o Garrett vai entrar nesse relacionamento de mentirinha. Eu acho que assim, a Hannah vai querer entrar nesse relacionamento de mentirinha, vai querer a ajuda do Garrett pra chamar a atenção desse cara que ela gosta. E o Garrett vai cobrar que ela ajude ele a passar na prova em troca disso. Eu acho que vai ser isso, tá? Mas, assim, só suposições por enquanto, porque o nome do livro é O Acordo, né? Mas, assim, na hora que ele pediu pra ela negou. E aí ele começou a sorrir. E aí ele tava narrando. A gente tem eles dois, não sei se vai ter mais alguém, mas no momento a gente tem eles dois como narradores em primeira pessoa. E aí, ele tava narrando, e aí ele fala assim, eu sorrio para ela, o que faz as minhas covinhas aparecerem. E eu sei que isso é irresistível para todas as mulheres. E aí ela fala, e daí tipo assim, ele narrando isso, né? Ele pensando isso, contando pra gente. Aí ela olha pra ele e fala assim, isso sempre funciona? Aí ele, funciona, ela, quase sempre. E aí ela nega. Gente, mas uma cena tão engraçada, eu tô adorando. Só que ela começou falando que esse cara, Justin, acho que é o nome dele, que ela gosta, é o único, fora o ex-namorado dela, que despertou o interesse dela depois do estupro. Só que ela, tipo, só soltou desse jeito. Então, eu não sei ainda o que aconteceu, sabe? Não sei o que vai vir. Mas eu até marquei aqui que eu me senti representada, gente, pela primeira vez. Porque eu não tenho os olhos âmbar que aparece aqui. Eu não tenho os olhos cor de mel. Eu não tenho os olhos castanhos, sombrios. Eu não tenho os olhos claros. Mas agora eu senti meus olhos representados. Ele assim, ó. Seus olhos verdes. Os olhos verdes mais escuros que eu já vi. Eu me senti muito representada. Porque eu sou a pessoa de olho verde que ninguém consegue perceber o olho verde porque é muito escuro. Mas ele não é um castanho bonito, brilhante. Não é a cor de mel, não é cor âmbar, não é um olho claro, entendeu? Então, meu olho não destaca nunca. Inclusive, agora, como eu estou na luz artificial, não deve estar aparecendo nada, né? Mas, enfim. Gostei de ter os olhos verdes escuros em algum personagem que eu nunca tinha visto antes. Mas é isso, eu vou continuar lendo aqui. Bom, deixa eu atualizar vocês sobre o acordo. Estou aqui bebendo um vinho. Fiz
pipoquinhas de frango na air fryer. E assim eu vou encerrar a noite de domingo, entendeu? Bem de boa, lendo, enfim. Eu tô adorando o Graham insistente. Graham, no caso, é o sobrenome dele, né? Garrett. Toda hora eu vou ficar confundindo, porque alguns personagens se chamam... Tem o primeiro nome Graham, né? Então, assim, de outros livros, então eu vou ficar confundindo. Mas ele tá, assim, insistente pra que a Hannah... Gente, é Hannah o nome dela, toda hora eu fico esquecendo. Hannah. Pra que a Hannah dê aulas particulares pra ele. E, por enquanto, ele não tá um insistente chato. Ele tá, assim, super divertido. Ele só tá se mostrando que é um cara que faz piada com tudo, que é um cara que se acha e que, enfim, ele assume que ele é egocêntrico, entendeu? Então, por enquanto, tá muito bacana. A Hannah tá aqui numa festa e ele acabou de chegar e ela vai dançar com outro cara pra ele nem vir conversar com ela. Mas vamos ver no que vai dar. Só que eu não sei o que ele vai fazer pra convencer ela. Eu espero que esteja chegando nesse momento, que se ficar muitos capítulos ela fazendo com o doce e ele insistindo, já vai ficar chato. Mas, né, ela foi nessa festa esperando encontrar o cara que ela gosta lá. Então, eu acho que vai acontecer alguma coisa a ponto do Garrett meio que ajudar ela ali e ela topar ensinar a matéria lá, ajudar ele a passar na matéria. Vamos ver. Mas tô gostando bastante. Vamos de atualizações. Eu já tô, assim, quase que terminando. Já passei da... Falta um terço, mais ou menos. E eles bolaram um plano, fizeram um acordo pra fingirem estar namorando, porque o Garrett garantiu pra Hannah que se eles fizessem isso, o Justin, que é o cara que ela gosta, ia notar ela, ia querer sair com ela e tudo mais. E isso realmente aconteceu. Só que eles começaram a ter essa amizade e tudo mais. E aí, o que acabou de acontecer é que a Hannah tá com o encontro marcado com o Justin, só que ela e o Garrett ficaram. E, tipo assim, o Garrett não sabe desse encontro que ela tem com o Justin. Eu tô preocupada com o que isso vai virar, né? Tendo lido muitos livros de romance, eu já sei que ela não vai desmarcar, ele vai descobrir, isso vai magoar ele, enfim. Mas ele tá muito apaixonadinho por ela. Muito, 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 muito. Assim, gente, ele tá muito apaixonado por ela. Não tem como contar mais detalhes, porque tem conteúdo adulto, sabe? Mas assim, eu vou ler uma parte de um trem que ele falou pra gente, que ele narrou pra gente. Nunca esperei por ela. Às vezes as pessoas entram na sua vida e de repente você não sabe como foi capaz de viver sem elas antes. E já não consegue entender como vivia a vida. Saía com os amigos e dormia com outras pessoas sem ter essa pessoa importante na sua vida. Decido que talvez seja a hora de reavaliar a minha posição sobre namoradas. Que ele tipo assim, não, eu não namoro. Comigo as coisas são só casuais, eu não namoro. Mas ele tá apaixonado por ela. Ai, muito fofo. Muito bem, vamos falar de novo sobre o que tá rolando aqui no acordo. O Garrett ficou sabendo que ela vai sair com o Justin e resolveu confrontar ela. Mas antes disso, ele chamou ela pra ir no jogo dele. E ela foi, e aí, tipo assim, a hora que ele saiu lá da arena, ela foi, né, conversar com ele e tal, e não sei o que. Ele deu um abraço nela, ele beijou ela. Ai, muito fofo, gente. E aí, ele pegou e foi confrontar ela sobre ela sair com o Justin.
E aí ela assim, tipo, cara, você falou que não cabe uma namorada na sua vida e que você não quer namorar. O que a gente tem? A gente não tem nada e não sei o que. Eu achei que a gente tava só se divertindo. Só que assim, ela foi falando pelos fatos, sabe? E ele perguntou assim pra ela, você vai sair com o Just? E aí ela, ainda não sei. Ele, como assim? Você ainda não sabe? E não sei o que. Eu gosto de você. Você também gosta de mim. E tipo, eu acho que foi em outra cena, ele falou assim, eu gosto de você. Aí ela, eu também gosto de você. Ele, não, eu gosto mesmo de você. E eu, muito fofo. E aí eles tiveram essa briga no quarto dela, no dormitório dela. E aí ele falou assim, não, quer saber? Vai nessa merda de encontro e não sei o que, não sei o que lá. E sai. E tipo assim, por mais que eu quero que termine tudo bem, que eles fiquem juntos logo, eu acho que é importante pro livro essa parte, esse confronto. E eu achei que foi resolvido muito rápido, tá? Mas aí o pai dele. Eu já vou voltar nessa parte da resolução. O pai dele pediu pra ele ir até passar o dia de ação de graça com ele e a namorada. Só que o Garrett acabou trazendo pra gente, pra Hannah, o que aconteceu. Não foi no dia 31 de outubro que ele perdeu a mãe. Ele tem problemas com o Halloween, porque quando ele tinha 12 anos, um ano após a mãe ter falecido, no Halloween, quando ele voltou, ele foi pegar doces, enfim, com as outras crianças. Quando ele voltou pra casa, foi a primeira vez que o pai dele bateu nele, de quebrar o nariz dele. Uma criança de 12 anos. E aí ele fala que... Ele falou que quando a mãe dele faleceu de câncer no pulmão, ele sentiu alívio porque ela ia parar de sofrer nas mãos do pai dele, porque ela aguentou aquilo por 17 anos. E quando a Hannah até... Gente, é tipo assim, eu lendo e... Nossa, foi pesada essa parte, foi pesada. Mas assim, por mais que livros de romance às vezes sejam mais superficiais, sejam clichês, e eu amo, tá? Eu sei que tem muita gente que julga, mas eu amo. Mas faz parte da profundidade dos personagens isso, porque nenhuma vida é perfeita, ninguém tem a vida perfeita, ninguém teve a vida sem problemas, ninguém passou pela vida sem nada, assim, que trouxesse uma carga de talvez um trauma ali, alguma coisa que a pessoa teve que tratar, enfim. O ser humano é assim, né? Então, eu acho muito importante. Só que aí, quando a Hannah perguntou, até a Hannah falou assim, né? Ai, por que ela não se separou dele, né? Ele falou que o pai dele teria matado ela antes que ela tivesse conseguido fazer isso. Então, bem pesado. E aí, tá. Aí o pai dele chamou ele pra ir pro passar o dia de ação de graças lá e tal. No que ele foi sair ele tava conversando com a Hannah, o pai dele chegou, eles conversaram, e daí ele entrou no ônibus. No ônibus, um colega dele falou que o Justin contou que ia sair com a Hannah no fim de semana. Isso eles estavam em outra cidade. Ele chega na cidade deles, vai até o alojamento e fala pra Hannah, eu tô na porta, a gente pode conversar? E aí ele confronta ela. Você vai sair com o Justin no fim de semana? Aí rola todo esse paranoia. Aí ele desce, quando ele tá chegando lá embaixo, ela corre atrás dele e fala, não, espera, eles conversam. Aí ele, tá, e aí, você vai sair com o Justin? Ela falou assim, não, acabei de desmarcar antes de eu descer. Tipo assim, nem mostrou essa parte, sabe? E lá no início, a Hannah ficava falando assim, tipo, que era muito afim dele, porque ele era diferente, porque ele não saía pegando todo mundo e tal. E o Garrett batia na tecla de, sim, ele era igual a todo mundo, a diferença é que ele era discreto. Então eu achei que fosse trazer, pode ser que traga, mas assim, tá muito no final, sabe? Mas assim, eu queria que trouxesse a Hannah descobrindo esse lado do Justin. Se ele é assim mesmo, a Hannah descobrindo isso. Ou talvez, tipo, o Garrett só falou assim por falar, ele não seja assim, enfim. Não sei se algum dos próximos livros é sobre ele, mas eu acho que não. Mas tá. Aí, eles enfim são namorado e namorada. E tem aquela coisa, eu acho que
tá acabando o livro, mas eu acho que ainda tá cedo pra tudo terminar bem. E não teve nenhum grande conflito, não teve nada assim que, tipo, que perturbou real as estruturas desse romance aqui. O que sempre tem, né? A gente sabe qual que... Quando a gente lembra desse romance, a gente já sabe qual que é a fórmula, né? E ainda não teve isso aqui. E eu acho que vai ser esse dia de ação de graças, enfim. Mas assim, eles estão juntos. Ai, meu Deus do céu. E eu tô surtando, eu tava lendo e surtando aqui, sabe? Mas eu quero ver. Eu, eu sofro muito nas cenas, nesses conflitos e tal, quando o casal tá prestes a se separar e tudo mais. Apesar de eu saber que no final vai acabar tudo bem, eu sofro muito nessas cenas, mas eu acho que elas são o ponto alto do livro. O problema, o grande problema e como ele vai ser solucionado, sabe? Eu acho que esse vai ser o ponto alto. E assim, quando a gente para pra pensar num casal super saudável, cara, não é o Garrett e a Hannah, tá? Mas, ai gente, eu amo isso. Enfim, na vida real, né? Relacionamento saudável sempre, 100%. Não entre num relacionamento se ele não for saudável. Mas nos livros não é bem assim. E é isso que traz a emoção. Enfim. Mas é isso. Acabei de chegar da academia e tive que vender o acordo. Eles foram passar o dia de ação de graças na casa do pai dele. E eles descobriram que o pai dele bate na namorada também. Assim como ele fazia com o Garrett e com a mãe dele. Faltam 60 páginas. Então, tô bem achando que eu vou terminar esse livro hoje. Vamos ver. Mas... eles tiveram um momento aqui em que eles falaram que amam um ao outro, enfim. Como já teve a questão ali do Justin, da Hannah dispensar ele e tudo mais. E como já teve essa questão do pai dele, esse momento ali que ele brigou com o pai dele e tudo mais, mas foi assim, bem leve, uma discussão. Mas eu não sei se, tipo, em 60 páginas ainda vai ter alguma coisa. Talvez vai ter algum jogo grande, alguma coisa assim. Tem o festival dela, que o parceiro dela que ia cantar com ela largou ela, enfim, agora ela vai ter que apresentar um solo, mas o que vai ser muito melhor, né, pra ela. Mas assim, eu não vejo como que, tipo, em 60 páginas vai ter um grande conflito, sendo que os dois grandes pontos que poderia haver esse conflito já aconteceram. Então, eu acho que vai ser meio que isso aqui, que de agora em diante vai ser, tipo, as coisas tomando o seu bom rumo, sabe? O que eu acho que, assim, faltou, sabe? Faltou essa loucuragem toda, faltou esse grande drama. Mas, enfim. Ai, mesmo assim, tô amando esse livro, tá? E é isto. Agora eu vou tomar um banho e vamos ver se eu vou continuar lendo. Gente, terminei o acordo. Ai, terminei. E é com essa cara acabada que eu vou vir finalizar o vlog. Mas, o que acontece? Eu engoli agora o final do livro. E... cara, não sei nem dizer pra vocês. Eu acho que eu tinha que ter vindo falar um pouco antes do final, pra poder trazer mais informações e não ficar agora sem palavras, simplesmente. Mas assim, teve uns momentos de tensão. Teve o pai do Garrett chantageando a Hannah pra terminar com ele. Teve a Hannah terminando com ele. Teve cena que eu chorei. Teve cena que eu gargalhei. Enfim. Eu estava amando. Mas,
quando não teve a questão do Justin bem trabalhado e tal, eu baixei meia estrela. Quando eles foram para casa do pai dele, eu achei que poderia ter extraído melhor. Eu baixei mais meia estrela. Mas essa história do término deles, e eu me diverti tanto com as últimas cenas que 5 estrelas. E é isso. Bom, um beijo e até o próximo vídeo.